começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Sou Fernanda Gushkin, aluna da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre a atuação do Einstein no projeto Parto Adequado. Um projeto focado na mudança no modelo de atenção ao parto e nascimento, incentivando a adoção de boas práticas que valorizam o parto normal e, como consequência, reduzem o percentual de cesarianas desnecessárias na saúde suplementar. Hoje, os nossos convidados especiais são a doutora Rita Cassi Sanches, coordenadora do setor de medicina fetal da Unidade Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Dr. Rômulo Negrini, coordenador médico da obstetrícia do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, Fernanda, é um prazer esse convite e um prazer estar aqui entre os amigos para passar informação para vocês. Muito obrigado, eu agradeço o convite, acho que vai ser uma conversa muito interessante, a gente vai poder falar sobre esse tema que tanto aflige o nosso país, né, um dos campeões mundiais em cesarianas, especialmente no setor privado. Muito obrigada pela presença. Primeiramente, Rita, você poderia explicar como que começou esse projeto e como funciona o modelo de colaborativa entre hospitais? Bom, Fernanda, o projeto iniciou em fevereiro de 2015 e é um projeto de colaboração entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre o IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, um instituto que trabalha em melhoria em saúde no país inteiro. Eles têm uma central em Cambridge, mas eles, na realidade, trabalham no planeta todo, né, em vários países. E o Einstein. O Einstein foi, na realidade, o colaborador técnico-científico. A ideia desse projeto surgiu, na realidade, por uma requisição das mulheres lá atrás, bem antes de 2015. Houve um movimento chamado Violência Obstétrica, onde algumas ONGs entregaram ao Ministério Público vários documentos falando de problemas nas práticas obstétricas no Brasil. Dentre elas, várias coisas como não consegui ter o acompanhante no meu parto, fizeram uma episiotomia que eu não queria, fizeram uma cesárea e eu achava que eu não tinha indicação, não me deixaram entrar em trabalho de parto, várias coisas, né? O Ministério Público, então, achou por bem acionar a ANS, achando que como a ANS regulava todas as seguradoras do país, que pagavam, na realidade, os hospitais e os colaboradores, os profissionais de saúde, o Ministério Público enxergou que a ANS deveria fazer alguma coisa nesse sentido. E instaurou-se, então, um processo e foram feitas várias perguntas, várias requisições para a ANS. Dentre elas, vocês têm que publicar vários indicadores, vocês têm que fazer várias ações de remuneração e melhoria na prática obstétrica. Nessa época, a enfermeira Jaqueline Torres era gerente de qualidade da ANS, ela conhecia o Dr. Paulo Borim, um brasileiro que trabalhava no IHI com melhoria em saúde, e os dois conversando, resolveram procurar o Einstein, que era o parceiro estratégico do IHI naquele momento, continua sendo, né, até hoje, e vieram até nós para a gente bolar um projeto que pudesse colocar melhoria na prática obstétrica no Brasil todo. Fez-se, então, naquele momento, fechou-se um acordo, o presidente do Einstein, na época, era o Dr. Cláudio Lotenberg, em outubro de 2014, fechou-se, então, esse acordo, fizeram uma seleção de hospitais, a ANS sempre foi a responsável por selecionar os hospitais que tinham mais de 75% de parto cesárea naquele momento, e como todas essas requisições eram muito mais no setor privado do que no setor público, né, entendeu-se que era importante os hospitais privados que tivessem mais de 75% de cesárea. Foi chamado também o Ministério da Saúde, nós tínhamos na época o ministro Quioro, e ele assinou e deu o apoio para a gente e pediu para incluir alguns hospitais públicos que tinham também acima de 75% de parto cesárea.
porque ele queria também experimentar esse modelo de melhoria nos hospitais públicos. Naquela época, então, nós tivemos cerca de 35 hospitais participando, iniciamos em 2015, foram 18 meses de projeto, que se chamou de fase piloto. Por quê? Nós tivemos um estudo grande de todos os problemas que infligiam, né, essa prática obstétrica, montamos o que se chama de diagrama direcionador, ele é uma ferramenta importante da ciência da melhoria, isso tudo foi o IHI que trouxe para nós, né, que nos ensinou a ciência da melhoria, e nós, com o conhecimento técnico de obstetrícia, colaboramos para que a gente dividisse nesse diagrama direcionador todas as perspectivas importantes do projeto. Tínhamos ações, então, na liderança dos hospitais, ações voltadas às pacientes, então tínhamos a perspectiva das pacientes e familiares, tudo que a gente precisava ensinar a elas do que é bom do parto vaginal, do parto normal, de você aguardar o trabalho de parto, de você se preparar para esse parto. Tínhamos a perspectiva dos hospitais e profissionais de saúde, e isso era uma parte bem ampla, né, do projeto, porque os hospitais não estavam mais preparados para receber esse trabalho de parto longo de várias horas. Revisamos todas as evidências científicas e mostramos aos profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermagem, de que é muito importante a paciente entrar em trabalho de parto e não se agendar uma cesárea, não se fazer uma cesárea desnecessária. E tivemos também várias ações em termos de informática e coleta de dados, porque se você não mensura aquilo que você está fazendo, se você não tem indicadores de antes e de depois do início do seu projeto, você não consegue saber se foi uma melhoria ou não. Nesse sentido, então, em novembro de 2016, nós estávamos no fim do projeto piloto e nós tínhamos conseguido reduzir em 16%, na média desses 35 hospitais, reduzimos 16% da taxa de parto cesárea desses hospitais. O IHI considerou isso um resultado excelente, porque em projetos de melhoria, quando você tem acima de 5, 10% de mudança, e nós estamos falando de mudança, não só mudança ali estrutural nos hospitais, mas mudança de cultura, né, da cabeça do médico, do enfermeiro e das pacientes, eles consideraram isso um resultado excelente. Partimos, então, para uma fase, que foi a segunda fase, que foi uma fase de disseminação. De 35, nós passamos para 126 hospitais. Em alguns lugares, vocês vão ler, né, no site da ANS, em alguns artigos, vocês vão ler alguns outros números, mas às vezes a gente iniciava com algum número de hospitais e algumas maternidades fechavam no meio disso, né, outras saíam, às vezes retornavam, então de vez em quando vocês vão ver números diferentes. Mas basicamente a gente passou de 35 para 126 hospitais, e a média depois de praticamente 2 anos dessa segunda fase, a gente conseguiu uma redução de 11% das taxas de parto cesárea. Logicamente, nós tínhamos mais hospitais nesse grupo, então isso diluía muito mais os nossos resultados. Um resultado muito importante nas duas fases foi a redução de internação de bebês de termo, né, bebês acima de 2,5 kg, os bebês acima de 37 semanas sem comorbidades nenhuma, redução de internação deles na UTI neonatal, que eram aqueles bebês que, por causa de uma cesárea agendada, que nasceram muito antes, tinham gemência, tinham falta de ar e iam para a UTI neonatal, né? Então, houve uma redução de cerca de 12% a 15% nas internações dessas crianças em UTI neonatal. Isso foi um grande ganho do projeto também, que essa prematuridade iatrogênica, né, de toda essa prática obstétrica era uma das grandes perdas que tínhamos, além de todas as requisições aí das gestantes. E essa segunda fase foi assinada pelo nosso atual presidente, o Dr. Sidney Kleiner. Os dois presidentes, grandes entusiastas desse projeto, sempre nos ajudaram muito e apoiaram que a gente continuasse. E esse projeto, na realidade, acabou virando um programa, né? E passou-se, então, a terceira fase,
que seria, então, o ciclo intensivo, e foi nessa fase que eu acabei voltando para a medicina fetal, e o Dr. Rômulo, então, assumiu um pouco mais de frente aí o projeto. Muito obrigada mesmo, Rita, por compartilhar. Quando você fala muito do sistema de melhoria, o modelo de melhoria, eu lembro muito da frase do Paul Batalden, que fala que todo sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. E é assim que a gente vê que a mudança na estrutura não é simplesmente pela medição. É claro que é alinhada à medição de desfechos, mas também tem a mudança estrutural da cultura, o alinhamento com a liderança, e deu para ver que a atuação do Einstein foi essencial, tanto para conseguir unir instituições como o Ministério Público, a ANS, vários hospitais de excelência, em um desafio tão grande como esse. Então, é muito gratificante ver o sucesso do projeto Parto Adequado, agora como um programa, e agora temos a curiosidade de saber do Rômulo. Quais que são as novas premissas do projeto e os desafios na fase atual? Bom, foi bastante interessante ouvir a história, né, que a Rita contou, porque isso ajuda a gente a entender o momento em que a gente está e para onde a gente quer ir. O projeto, ou o programa, né, agora ele não necessariamente quer que todo mundo faça parto normal. Na verdade, realize o parto mais adequado. Não se trata de demonizar a cesárea, mas realizá-la quando isto é necessário. E aqui significa também não fazer parto normal a todo custo, mas trazer um parto normal seguro para aquelas mulheres que vão participar deste processo. Então, numa fase de ciclo intensivo, que ela tem mais ou menos a duração de 1 ano, os hospitais eles passam a ter uma participação, já era voluntária, mas mais voluntária, porque eles são autopatrocinadores do processo que eles estão participando. Então, e aí a gente vai trabalhar em 3 frentes, né, nessa nova fase. Uma das frentes está ligada à própria gestante. Então, quando a gente fala da gestante, o que a gente tem dela participando deste processo? A primeira coisa é a criação de um grupo paralelo, então ações de desenvolvimento, de letramento, que ela precisa saber relacionada ao processo de pré-natal e parto. Então a gente está num momento de desenvolvimento de um manual da gestante, ensinando como são os sintomas, como vai ser a hora do parto, o que é uma anestesia de parto, como vai ser a amamentação, questões psicológicas relacionadas ao processo gravídico puerperal e tudo mais. A segunda parte que envolve a gestante é a questão do seu pré-natal, né? E é o que a gente, ele não é exatamente o mesmo modelo, mas ele é baseado no modelo Centering, que é um modelo americano já existente há muito tempo, com resultados fantásticos já publicados em relação à amamentação, taxa de parto, tempo de internação e tudo mais. Neste modelo, a gestante ela é tratada como ela deve ser, né, como um indivíduo biopsicossocial. Então, além das questões biológicas, vou medir a pressão, vou ver a altura uterina, vou ver o peso e tudo mais, mas existe uma questão psicológica que precisa ser tratada, e isso geralmente a gente trata em grupo, porque os anseios de uma grávida são muito parecidos com os das demais, e a gente vive num momento muito difícil psicologicamente para todas as pessoas, né, pessoas confinadas e com dificuldades e medos, e a questão social, né, é trazer diferentes do RN depois. Existe e aí então a gente criou esses 2 grupos, né, o grupo do pré-natal centrado na gestante e no bebê e o grupo do letramento. Ao mesmo tempo, a gente tem uma atuação sobre os médicos, porque deles vem a iniciativa de indicar ou não a cesárea em conjunto com a paciente. Bom, nós já letramos a paciente, e agora, o que a gente faz com o médico? Então a gente discute a um outro grupo que é o chamado modelo de remuneração. A gente precisa rever os nossos modelos de remuneração, porque hoje eles são baseados em fee for service. O que é o fee for service? Cada coisinha que eu fizer, eu vou ganhar. E vou ganhar a mesma coisa, na maioria das vezes. Se eu fizer parto normal, se eu fizer cesárea, ou a diferença é muito pequena. A enfermagem precisa ser introduzida neste processo e muitas vezes ela não é remunerada pelos planos de saúde. Então, a gente discute a remuneração de enfermagem e as formas de remuneração para este médico, para acompanhar este processo, né? Tanto do pré-natal e do parto. E sempre focando muito no pré-natal, porque é a maior parte da jornada que essa gestante vai ter durante o ciclo gravídico puerperal.
E a terceira frente, né, que é aquilo que a gente discutiu no nosso artigo, que foi publicado recentemente, seria a questão da infraestrutura. De nada adianta a gente estabelecer os nossos processos se não há uma infraestrutura para isso. E essa infraestrutura, ela precisa ser ligada à segurança. Então, foram criados mais 2 grupos, né? O grupo, e isso tudo os hospitais participando, com várias linhas de frente, o grupo também chamado de linha de frente, que vai discutir essas questões de segurança e satisfação no parto, criar protocolos de vitalidade, isso que a Rita falou, para que a gente diminua a quantidade de bebês que necessitem de UTI neonatal, protocolos de indução de parto, porque isso é importante, ter uma indução segura para aquelas mulheres que não entram em trabalho de parto, prover também a um grupo de liderança, que tem por função garantir que uma infraestrutura mínima para que todo esse processo seja aplicado, ela seja garantida. Então, a gente está trabalhando nessas várias frentes e a ideia é que em 1 ano a gente tenha uma estrutura muito bem montada para favorecer um parto normal, seguro. Muito obrigada por compartilhar, Rômulo, esse papel de empoderar as pacientes e coeducar tanto a paciente quanto os profissionais de saúde, realmente parece chave nesse programa, porque nós vemos que diversas instituições estão mobilizadas, mas também, no fim das contas, é a linha de frente e a paciente que, no final, vão estar diante de uma conduta que pode ser insegura ou segura. Então, conhecer esse processo como um todo, entendendo se a estrutura está adequada, com certeza vai fazer muita diferença no final. Agora eu queria que a Rita compartilhasse os grandes aprendizados que ela teve no momento inicial do projeto. Olha, Fernanda, foram muitos aprendizados, né? A grande convivência entre todas as maternidades do projeto nas sessões de aprendizado do IHI foi maravilhosa. Aprendemos com eles que quando você tem uma coisa que deu certo para uma pessoa, você tem que copiar e repetir, isso é muito importante. Aprendemos também que você tem que ter coragem de fazer as ações de mudança, você não pode ficar travado, aguardando que alguém faça algo por você, você tem que ir lá e fazer. Os ciclos de PDSA que nós aprendemos, né, faça uma pequena mudança com uma paciente, depois com uma enfermeira, com um médico, teste com uma pessoa, depois você amplia e tudo mais, isso acelera as suas mudanças no seu hospital, e principalmente que a gente precisa educar muito as pessoas, né, tanto as pacientes e familiares quanto os profissionais, e acho que foi dessa necessidade de educação que surgiu a ideia do Centering, né, que agora o Rômulo está tocando. Como ele disse, você tem muitos recursos para a parte biológica, você tem muitos recursos, você pode reformar o hospital, mas você mudar a cabeça das pessoas e fazer elas serem responsáveis pelo cuidado delas é a coisa mais difícil, né? Então, essa questão da educação foi um aprendizado durante toda a fase piloto e a segunda, e está sendo agora, nesse ciclo intensivo, muito importante. E eu acho que, finalizando, é a questão da gente não parar nunca, né? Você tem que continuar. Conseguimos várias coisas, o nosso resultado está aí, mas a gente não pode parar nunca. Sempre vai ter alguma coisa de melhor para a gente aplicar e continuar. É isso. Rômulo, e para você, quais foram os maiores aprendizados? Eu compartilho da opinião da Rita, né, que os aprendizados eles são inúmeros. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. O que a gente tem observado nesses processos é que a gente não consegue impor mudanças, a gente constrói mudanças. Eu acho que isso é uma das coisas importantes. Se a base, que é quem vai atender a paciente, quem vai participar do processo, ou as próprias pacientes, se elas não participarem desta construção para que se chegue a um modelo factível, ele não vai acontecer. Então, eu acho que é importante isso, né, porque a gente usa muito uma frase lá, que é co-construção, né? A gente constrói junto, e junto a gente vai chegar muito longe. Agora, por último, o Rômulo, se puder exemplificar um pouco mais ao público
como que é esse processo da gestante no seu pré-natal, fazendo parte do programa, né, de Century. Você poderia explicar quais são os passos a passos, como que ela é envolvida em todo esse processo, sendo pela educação, pelo contato com a equipe? A gente tem um manual de centering, a gente não chama desse nome porque esse é um nome até patenteado pelos Estados Unidos. A gente chama de pré-natal centrado na gestante e no bebê. A gente tem um manual que ele vai de consulta a consulta. Então, a primeira diferença que a gente observa em relação ao modelo tradicional é que tem que ter a participação da enfermagem nesse processo, por uma visão mais holística em relação ao parto e aos exercícios da gravidez ou outras questões que não sejam questões médicas. Há um manual de consulta a consulta pro profissional. O que ele deve abordar? Então, no início, nós vamos abordar um pouco sobre os sintomas, quais exames o médico deve pedir, porque a gente também precisa trazer eficiência operacional a este processo, e assim sucessivamente. Em que momento eu vou abordar questões do parto, em que momento eu vou abordar questões da amamentação e tudo mais. A própria gestante, neste processo, também vai receber, e ela vai ser orientada a pesquisar, e aí, dentro do seu manual, aquilo que foi ensinado, como uma forma de fixar aquele conhecimento e trazer as dúvidas, porque a gente acredita na gestante questionadora. E, paralelamente a este processo, existem as reuniões comunitárias. Nas reuniões comunitárias se discutem os temas mais importantes para aquela gestação, e que a gente observa que é comum a todas elas, né? Os medos do parto, questões de amamentação, cuidados com o recém-nascido e algumas questões específicas para grupos específicos. Então, há grupos para diabetes, por exemplo, para ensinar a aplicação da insulina, ensinar o controle de glicemia, para que elas possam ensinar a nutrição, para que elas possam entender tudo isso. E nestes grupos também se aborda um pouco as questões sociais, né? O que há necessidade? Você precisa de alguém para ajudar a cuidar do seu filho? Tem alguém com tempo livre que possa ajudar aquela outra gestante a cuidar do filho dela, e ela, em contrapartida, pode oferecer algum outro tipo de subsídio, né? Então, eu acho que essa construção comunitária também é muito importante dentro deste processo. Excelente. Agora eu gostaria de agradecer a doutora Rita, doutor Rômulo, e parabenizar por todo esse trabalho que vocês fizeram. Foi ótimo poder conhecer a atuação do Einstein, toda a liderança que vocês tiveram, e hoje a gente consegue colher esses frutos, né? E melhorar, ver esse impacto na saúde das mulheres e de seus bebês. Para quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre o projeto Parto Adequado, não deixe de conferir o artigo publicado pelo Rômulo e pela Rita e a equipe, publicado recentemente, em 2021, pelo BMJ Open Quality. Por aqui, encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Fiquem ligados na nossa playlist, com conteúdos variados que trazem muita informação para você. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.